Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Compacto Podcast, resumo de notícias, novidades e acontecimentos sobre sustentabilidade. Eu sou a Graziela Brum, fundadora e consultora da Compacto, uma consultoria de comunicação para empresas e organizações com foco em impacto positivo. Segue a gente no Spotify ou ativa o sininho no YouTube para acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre pesquisa da Kantar que mostra que 87% dos brasileiros querem ser mais sustentáveis, mas só 35% mudam comportamentos. Empresas que subestimaram o impacto negativo de abandonar as políticas de diversidade, equidade e inclusão. Cientistas criam um reator capaz de transformar CO2 em combustível. E hábitos comuns no dia a dia fazem com que homens emitam mais carbono do que mulheres, segundo pesquisa. Então, bora para a primeira notícia. Segundo o estudo Sustainability Sector Index da Kantar, 87% dos brasileiros querem fazer escolhas mais sustentáveis, mas só 35% deles estão mudando ativamente seu comportamento. Dentre os entrevistados para a pesquisa, 35% acreditam que hábitos sustentáveis são muito caros, por isso não adotam esse estilo de vida. Outros 33% acham que não têm informação suficiente sobre o tema. E, em terceiro lugar, 20% dos entrevistados pensam que é impossível saber exatamente qual é o impacto ambiental ou social essas ações realmente têm. O estudo se baseia em entrevistas com cerca de 23 mil consumidores em 22 mercados diferentes. E no Brasil foram realizadas 1.000 entrevistas no período de novembro de 2024 a janeiro de 2025. Comparando resultados nacionais com os dados globais, a pesquisa mostra que 85% das pessoas querem tomar decisões mais sustentáveis a nível global, mas apenas 29% estão mudando ativamente esses comportamentos. Então, a gente vê um percentual um pouco menor no mundo e um pouco maior no Brasil, né? 87-35 versus 85-29. Já na América Latina, a pesquisa fez as mesmas perguntas só para o México, onde 94% dos entrevistados responderam que querem tomar decisões mais sustentáveis, ou seja, acima do Brasil. Mas só 35% realmente o fazem. O Rafael Farias Teixeira, executivo de marketing da Kantar Brasil, em entrevista à CNN, comentou que a gente pode notar que isso não é uma coisa só do Brasil, um desafio específico de determinadas culturas. É um desafio que pessoas do mundo inteiro estão passando. E quando a gente compara esses dados, né, de o porquê as pessoas não adotam ou têm dificuldade, e a gente traz ali que ou acredita que são hábitos muito caros, ou acredita que não tem informação suficiente, não se sente um expert, também entende que não é possível saber exatamente o impacto que essas ações vão ter, a gente vê uma diminuição no percentual dessas respostas se a gente compara com essa mesma pesquisa de 2023. Isso é uma boa notícia, as pessoas estão mais conscientes e menos apegadas a essas limitações, né, para fazer as suas escolhas do dia a dia. Indo para a nossa segunda notícia, a gente tem empresas que subestimaram o impacto negativo de abandonar as políticas de diversidade, equidade e inclusão. A gente viu esse movimento acontecer nos últimos tempos, né, especialmente nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Nos últimos tempos, várias empresas grandes como Target, Amazon e Google decidiram cortar ou reduzir os seus programas de diversidade, equidade e inclusão. Isso teve algumas consequências financeiras sérias. A Target, por exemplo, viu o valor das suas ações cair em 17% depois de ter recuado nessas políticas de diversidade, além de ter enfrentado boicotes por parte dos consumidores. A Amazon e o Google também sofreram reações negativas por mudar sua postura em relação às políticas de diversidade, enquanto empresas como Costco, Apple e Pinterest mantiveram seu compromisso com a diversidade e continuam colhendo bons frutos nos negócios. Isso tudo levanta uma pergunta, que é por que tantas empresas erraram no cálculo do impacto financeiro de abandonar as ações de diversidade e o que a gente pode fazer para ajustar essas estratégias antes que o estrago seja ainda maior. CEOs que cortaram iniciativas de diversidade, equidade e inclusão erraram ao não considerar as consequências em um mercado onde talentos, consumidores e investidores esperam que as empresas estejam alinhadas com valores atuais. Até 2030, a maior parte da força de trabalho dos consumidores vai ser formada pela geração Z e por millennials.
que esperam ambientes de trabalho mais justos, com menos barreiras e com oportunidades mais igualitárias. Quando as empresas, como as que a gente citou anteriormente, recuam nas suas ações de diversidade, isso não representa só uma mudança interna, mas também um sinal de desalinhamento com funcionários e consumidores. E isso resulta em perda de dinheiro e reputação. A gente vai ver a seguir alguns dos riscos financeiros mais comuns ao abandonar essas iniciativas de diversidade. O primeiro ponto é a perda de vantagem competitiva na disputa por talentos. O mercado de trabalho hoje é mais diverso do que nunca e os melhores profissionais esperam que as empresas espelhem essa diversidade. Quem não aposta numa estratégia de inclusão corre o risco de perder talentos de alto desempenho para concorrentes mais alinhados com essa realidade. Uma equipe diversa estimula a inovação e a capacidade de adaptação, dois pontos cruciais para manter vantagem competitiva no cenário atual. O estudo da McKinsey, inclusive, mostra que empresas no topo do ranking de diversidade étnica e de gênero têm 35% mais chance de superar a concorrência em lucratividade. Isso é algo que aparece em várias pesquisas, como a diversidade, ela ajuda a construir times que performam melhor, times que trazem soluções mais criativas, além desse fator que a gente já citou, né? Uma atração e retenção de talentos, porque as novas gerações cobram isso. Como segundo ponto, a gente tem a rejeição dos consumidores e queda na participação de mercado. Consumidores estão cada vez mais atentos aos valores das marcas na hora de decidir o que comprar, e as pesquisas indicam que mais de 60% da geração Z prefere marcas que se comprometam com diversidade e inclusão. Empresas que deixam de investir nessas políticas correm o risco de perder a lealdade do cliente, ver a sua participação no mercado cair e enfrentar desconfiança. A queda nas ações da Target e a diminuição no fluxo de clientes nas lojas mostram que o impacto é real e é caro também. Como terceiro ponto, a gente tem a pressão de investidores e preocupação dos acionistas. Investidores hoje levam em conta as políticas de diversidade ao avaliar riscos e sustentabilidade das empresas. Quando uma empresa abandona essas iniciativas, de repente, passa a impressão de que não sabe lidar com as mudanças no mercado, nem com os desafios de gestão de pessoas a longo prazo. Com os critérios de ESG ganhando mais força, empresas que parecem estar voltando atrás em diversidade correm esse risco de sofrer pressão de acionistas, perder investimentos e até ficar fora de carteiras voltadas para a sustentabilidade. A BlackRock, que é uma gestora de ativos muito conhecida, já afirmou que leva a diversidade em consideração nas suas decisões de investimento, que pode afetar diretamente o fluxo de capital para empresas vistas como retrógradas nesse aspecto. E a gente nem precisa ir tão longe quanto a BlackRock. Esse é um critério que faz parte na decisão de escolha. Eu mesma, como investidora, levo em conta as políticas da empresa e o que ela está fazendo para entender se ela está alinhada com os meus valores também. Indo para o quarto ponto, a gente tem prejuízos operacionais e aumento de custos. Por quê? Por dentro, abandonar a diversidade pode causar desengajamento, queda na produtividade, aumento na rotatividade. Funcionários que estão insatisfeitos com lideranças desconectadas da cultura da empresa tendem a pedir demissão, e isso aumenta os custos com recrutamento e treinamento. Além disso, a falta de esforços estruturados para a inclusão pode gerar conflitos internos, prejudicar o trabalho em equipe e, no fim, afeta negativamente a eficiência e a inovação da empresa. Pensa, se eu sou um funcionário ou eu tenho uma equipe de funcionários que entrou em uma empresa por conta das suas políticas de diversidade, porque essa era uma bandeira da empresa, e eu volto atrás, eu vou ter esse grupo todo de pessoas desengajado, acreditando que ali não é mais um espaço para elas, que elas não são bem-vindas. E isso vai naturalmente gerar também uma rotatividade, uma diminuição de produtividade. Na nossa próxima notícia, a gente tem como hábitos do dia a dia fazem com que homens emitam mais carbono do que mulheres, segundo pesquisa. Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Grantham sobre Mudanças Climáticas e Meio Ambiente da Escola de Economia e Ciência Política de Londres e do Centro de Pesquisa em Economia e Estatística
analisaram dados de consumo alimentar de 2.100 indivíduos franceses e os padrões de transporte de outros 12.500. Eles constataram que as mulheres emitem 26% menos carbono nesses dois setores, que juntos respondem por metade da pegada de carbono média individual na França. Os resultados mostraram que o consumo médio de alimentos e transporte das mulheres produziu 3,9 toneladas de dióxido de carbono equivalente, também conhecido como CO2 equivalente. Já o dos homens foi de 5,3 toneladas. Segundo os autores, carne vermelha e carros, produtos de alta emissão, frequentemente associados à identidade masculina, são os maiores responsáveis por essa grande diferença nas pegadas de carbono. E eu acredito que essa pesquisa, muito mais do que reforçar uma diferença de gênero, ela mostra como pequenos hábitos do dia a dia podem fazer diferença no nosso impacto, né? A gente tem aqui algo estudado, pesquisado e estatístico que mostra que como homens na França consomem mais carne e usam mais carro, eles têm ali uma diferença relevante na sua pegada de carbono em relação a mulheres. Então vamos para a nossa quarta e última notícia do dia. Reator desenvolvido em Cambridge transforma CO2 em combustível limpo. Gente, isso pode resolver tantos problemas. Pesquisadores da Universidade de Cambridge criaram um reator solar que captura dióxido de carbono do ar durante a noite e durante o dia o converte em gás de síntese, syngas, que pode ser utilizado como combustível ou matéria-prima. Os resultados da pesquisa foram publicados esse ano na revista Nature Energy. O dispositivo, que é movido à energia solar, usa filtros específicos para capturar o CO2 à noite, de uma maneira parecida com uma esponja que suga água, e quando o sol nasce, a luz solar aquece o CO2 retido, que absorve radiação infravermelha, enquanto um pó semicondutor capta a radiação ultravioleta. Esse processo dá início a uma reação química que transforma o CO2 no gás de síntese. O reator tem um espelho acoplado nele para a concentração de luz solar necessária. Então, diferente da maior parte das tecnologias que capta o carbono, esse dispositivo funciona só com a luz do sol, sem a utilização de combustíveis fósseis, e o mecanismo também dispensa bateria, transporte, armazenamento. A equipe de Cambridge agora trabalha na produção de combustíveis líquidos com potencial para abastecer carros e aviões. No primeiro passo da empreitada, o pesquisador Carr e seus colegas se dedicam à transformação do syngas, um combustível gasoso, em metanol. Com características químicas semelhantes ao etanol, o composto pode ser utilizado como combustível ou na produção de outros insumos energéticos também. O pesquisador fala que eles querem criar uma economia circular em que o CO2 é capturado e com a luz do sol transformado em combustível, que depois de utilizado libera o CO2 de volta para a atmosfera, reiniciando o processo para a produção de mais combustível. Segundo o pesquisador, a equipe de Cambridge agora enfrenta dois grandes desafios para levar a descoberta ao mercado. O primeiro é o custo mais alto do que a produção convencional, e o segundo entrave é aumentar a capacidade produtiva. Ele afirma que se a gente conseguir ganhar escala, a gente poderia lidar com dois grandes problemas de uma só vez: remover o CO2 da atmosfera e criar uma alternativa limpa aos combustíveis fósseis. Imagina que sonho. E aqui eu acho legal uma pausa para a gente comentar um pouco por que isso é tão importante, né? A ideia não é aqui falar só para convertidos, é também levar informação para quem tem interesse no assunto da sustentabilidade, mas não tem tanto conhecimento. E quando a gente fala sobre mudanças climáticas, a gente está falando muito sobre geração de energia, que hoje acontece muito através de combustíveis fósseis. O que isso significa? Petróleo, gás, carvão. A gente, como sociedade, como humanidade, ainda depende muito, o Brasil menos, mas a gente ainda depende muito dessas fontes de energia para tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Consumo, deslocamento, produção, alimentação. Então, ter fontes alternativas de geração de energia que sejam mais limpas é fundamental para a gente evitar o aumento cada vez maior dessas mudanças climáticas, né?
tanto a extração desses combustíveis quanto a queima, o uso deles, vai fazendo esses gases ficarem presos na atmosfera e a temperatura da Terra aumentar e causar esses desequilíbrios naturais que a gente vem presenciando. Então, parênteses feito, voltando aqui para nossa notícia, a gente tem que soluções para esses 2 obstáculos que a gente comentou anteriormente, o de custo e o de aumento de capacidade produtiva, são fundamentais, segundo a Agência Internacional de Energia, para frear um aumento da temperatura global no limite estabelecido no Acordo de Paris de no máximo 2 graus em relação aos níveis pré-industriais. Na análise da organização, a captura, a utilização e armazenamento de carbono representa 15% do esforço necessário para zerar essas emissões líquidas no setor energético até 2070. Já os outros 85% vêm de medidas mais conhecidas, como eletrificação, aumento da eficiência, adoção de biocombustíveis, utilização de hidrogênio e redução do consumo. Eu acredito muito no potencial e na criatividade humana para a gente resolver esses problemas com novas soluções, pesquisas, estudos, novas formas de fazer as coisas, né? E hoje a gente viu que 87% dos brasileiros querem ser mais sustentáveis, mas só 35% mudam comportamentos. Empresas que subestimaram o impacto negativo de abandonar políticas de diversidade, equidade e inclusão. Cientistas criam um reator capaz de transformar CO2 em combustível e hábitos comuns do dia a dia fazem com que homens emitam mais carbono do que mulheres, segundo pesquisa. Vocês escutam o Compacto Podcast no Spotify, no YouTube e encontram a Compacto no LinkedIn, no Instagram como @compactoci e no compactoci.com. E vocês me encontram no LinkedIn como Graziela Brum. Um beijo e até o próximo episódio.